Inclusive, eu vou querer entrar especificamente nos personagens Mota e Alcolumbre, como eles estão posicionados dentro dessas críticas nas redes sociais como um todo com vocês, mas queria aproveitar, professor Beto, para encerrar essa parte aqui muito importante que o professor Paulo traz no final da opinião pública, essa série de situações que vocês trouxeram aqui na fala, seja do aumento de número de deputados, sendo a gente trazendo mais discussões sobre os privilégios do Congresso, interesses do Congresso. O senhor tem uma avaliação que na última semana, e como resposta esse movimento todo nas redes sociais, a população teve mais conhecimento, de certa forma, ampliou-se a visão crítica da população sobre tudo que está acontecendo em temas que a gente sabe que muitas vezes, principalmente na pauta econômica, são muito difíceis de ser entendidos e de serem traduzidos. Nesse ponto de vista específico da comunicação, aumentou-se a percepção da população sobre o que está acontecendo, o que pode vir de prático, de efeitos de cobrança das ruas, das redes como um todo? Eu acho que sim, Natália, porque no estudo do Nexus que vocês publicaram, tem um dado que é realmente impressionante, que não é a audiência, porque as pessoas falam, não, o vídeo do Nicolas teve 200 milhões de visualizações. Bom, tudo bem, a gente sabe que tem um algoritmo que facilita. E eu apostaria, inclusive, o silêncio do Nicolas, que o Paulo comentou, tem a ver um pouco com essa briga que teve no interior do bolsonarismo, onde o Nicolas começou a ser chamado de traidor porque queria baixar a idade para ser candidato a presidente. Mas esse é um capítulo à parte. Agora, uma atenção no estudo do Nexus é que houve mais de 4 milhões e meio de publicações únicas sobre esse tema do Congresso. E com uma linguagem, que é o que a gente diz, a linguagem das redes. Porque, Natália, se a gente for no ponto de ônibus ou no bar da esquina perguntar do IOF, as pessoas vão achar a gente com cara de marciano. Agora, se você falar que rico não paga imposto e que o pobre paga toda a conta do imposto, isso as pessoas entendem, isso é absolutamente intuitivo. E você, quando põe em cara um vilão, né, quando você cria o vilão da história e o herói, naquela divisão que eu falava, o nós contra eles, o nós é um vilão que protege os super ricos, e do outro lado você tem o Lula, que é o herói de uma jornada heróica que vai tentar diminuir, né, como ele sempre falou, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Quando você começa a discutir nesses termos, as pessoas entendem. O Congresso da Mamata, as pessoas há muito tempo têm essa visão. É que o Legislativo se acostumou a ser poupado, né, no Brasil. Sempre o olhar em cima do Executivo, que tinha muito poder, ou do Judiciário nos últimos anos por conta dos ataques frontais do bolsonarismo. Agora, o Legislativo, com essas medidas, começa a ficar, né, com essa sanha de querer abocanhar o orçamento e cada vez mais, e ficar só com a parte do bônus, não querer ficar com ônus. Ele se pôs no meio do alvo. Então ele começa a ser observado. Semana passada, o Datafolha, a gente comentou já aqui, fez uma pesquisa mostrando qual é a avaliação dos três poderes pela população. Os três estão muito mal avaliados. O Executivo com 56% de menções negativas, o Judiciário 58%, a Câmara 58% e o Senado 59%. E a gente dizia, o Executivo tem cara, você tem um Lula que personifica e as pessoas podem atacar. O Supremo, hoje em dia as pessoas não sabem os 11 da seleção, mas sabem os 11 do Supremo, graças aos ataques incessantes do Bolsonaro, que fez pelas redes as pessoas conhecerem esses atores. O que está acontecendo agora é que o Mota está pondo cara, né? Porque a gente disse que esse ataque precisa de um vilão de carne e osso que represente esse mal que está sendo realizado. E o Mota se botou como essa pessoa de carne e osso. Então, a tendência é que a reprovação do Congresso aumente. Então, eu, se fosse Congresso, poria as barbas de molho, porque desse processo todo, a sensação que eu tenho é que vai cunhar, sim, no Congresso e no Centrão, sobretudo, a imagem de que são aqueles que defendem os interesses dos super ricos e os seus próprios interesses. Obviamente que não é um debate público, as pessoas estão discutindo mais futebol que isso, mas isso pega e isso é intuitivo e fácil, e sim, que já começou a se alastrar. Esse número de 4 milhões e meio de menções, volto a repetir, é uma coisa impressionante. Para poucos dias, 4 milhões e meio de publicações individuais que as pessoas vão e fazem um comentário sobre esse tema. É impossível, com uma linguagem tão simples e intuitiva, que isso não entre na conversa do bar, na conversa do ponto de ônibus. O Hugo Mota, eu acho que tem que refletir bem o que ele andou aprontando.
E é nesse contexto que o ministro Alexandre de Moraes chega e, com a decisão que a gente acompanhou na sexta-feira, tenta colocar ali no lugar, separar o que é situação, o que é competência do governo, do Congresso, organizar essa dinâmica. Para passar para o professor Paulo, queria até registrar duas informações que estavam aqui nas nossas reportagens dessa leitura da movimentação nas redes sociais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, que foi quem pautou toda a votação para a derrubada do decreto do IOF, tem sido alvo principal das publicações. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve uma postura mais discreta, não se tornou um alvo tão frequente nas redes dentro dessa discussão. Ele que, inclusive, no começo foi até brincando, citando música, dizendo vamos deixar acontecer naturalmente para ver como que vai se posicionar dentro disso tudo. Hugo Mota, ontem, já em entrevistas, começou a falar de mais colaboração da parte da Câmara em questões de emendas parlamentares, ajudar a fechar as contas do governo, ajustar a questão fiscal do país. Professor Paulo, a gente focando um pouquinho agora nesses personagens, focando em Alcolumbre, Mota e essa reação, a expectativa para essa audiência de conciliação que a gente vai ter no dia 15 de julho, o que vai ser construído até lá. Como que a gente pode amarrar os personagens nessa história de quem vai sair perdendo mais ou menos? Já dá para dizer algo nesse sentido, professor? Olha, tem um dado que é importante. Eu tive a curiosidade de entrar nas redes sociais do Hugo Mota e também do Alcolumbre, e a quantidade de postagens, né, críticas às tomadas de decisões, né, da última semana foram grandes, né, independentemente de quem era a favor ou contra do governo, né. Eu diria que o Congresso saiu com a imagem manchada e sentiram enfim, o efeito, né? Tanto é que a Rede Globo fez um editorial tanto no jornal escrito quanto também no Jornal Nacional, mais ou menos apontando que não era benéfico essa pressão, essa crítica nas redes sociais sobre o Congresso, quando, claro, existe todo o interesse, né, seja comunicacional ou mesmo do Congresso, né, em defender os interesses de uma certa elite, né? Isso é fato. Então, isso fez com que o próprio Lula, também percebendo a dimensão da repercussão da rede, não só com esses vídeos que o PT lançou na última semana, mas também porque isso gerou burburinhos virtuais, né? Gerou muitas críticas aos parlamentares, principalmente na figura do Mota e do Alcolumbre, mais do Mota, evidentemente, como vocês expuseram agora. Então o Lula ontem em discurso, né, comentar que gosta do Congresso, que quer negociar, enfim, até mesmo o Lula percebeu que a campanha foi longe demais, né, para além desses vídeos, né, que o Congresso, aliás, que o PT apresentou. Então eu tenho a impressão que a expectativa é que surja alguma contrapartida do Congresso, né, porque gerou-se um mal-estar também. Claro que o Congresso tem todo o seu direito de se opor ao governo Lula, mas também o papel dele é propor leis, né, propor alternativas para o governo, e coisa que não apareceu, né? O governo mostrava, e tem mostrado, desde que assumiu a presidência, né, uma série de cortes, claro que há também investimentos em outras áreas, mas a tentativa de zerar o déficit público, isso vem acompanhado o presidente desde a sua eleição, principalmente com o ministro Haddad. Em contrapartida, o Congresso só aumenta os gastos, com mais verbas parlamentares, com criação de novos cargos, enfim, rejeitando as propostas do governo. Então, houve algum tipo de esgotamento da população em relação a esse Congresso, que quer aumentar o número de deputados, mas é um aumento meramente quantitativo, não qualitativo, já que não há um retorno claro, explícito, né, de para que servem tantos deputados ou o que o Congresso está fazendo em nome do país. Para piorar a situação, sempre que nós ouvemos, né, algum protagonismo por parte de algum congressista, geralmente são as pautas-bomba, né, a PEC do estuprador, enfim, a questão da anistia. Então, do ponto de vista econômico, né, vale dizer, não há uma grande campanha, principalmente dos grupos de centro e de direita, na defesa dos interesses de todos os brasileiros, salvo de grupos específicos, né? A bancada da bala, a bancada evangélica e assim grupos de empresários, né?
Então, essa imagem ficou manchada do Congresso. Eu tenho a impressão que Mota e Lira devem recuar e devem trazer finalmente alguma contrapartida, o que é saudável para a própria imagem do Congresso. Caso contrário, essas críticas devem se perpetuar nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas nas ruas. Estão marcadas manifestações para o dia 10, convocadas pelo Boulos, seguindo o estilo, como eu havia comentado, do que foi feito na Colômbia. E também vai entrar essa questão da pauta do fim da escala 6-1 nessa história também.